Oi, gurias! Hoje o nosso conteúdo é um pouquinho diferente. Eu não vou mostrar como usar as peças nem montar looks, mas a gente vai falar de uma coisa muito importante para vocês prestarem atenção na hora da compra de vocês. Isso me motivou porque nas últimas semanas eu atendi algumas clientes e eu fiquei bem impressionada com a falta de acabamento e a falta de cuidado na hora de comprar as peças. E principalmente clientes que pagaram caro por algumas peças e não tinha o retorno. Né? Eram peças que tinham uma modelagem de péssimo acabamento, tecidos ruins, e isso não estava de acordo com o preço pago. Então eu quero muito que vocês prestem atenção nisso e coloquem em prática na hora de entrar numa loja ou de avaliar um condicional de uma loja que é enviado para vocês. E eu vou começar, o primeiro blazer que eu vou mostrar aqui para vocês é da Renner, comprovando que a gente não precisa pagar caro para ter a excelência no acabamento. Então, gurias, a gente precisa perceber esses acabamentos, esses detalhes, o tecido, em qualquer loja que a gente entre. E aí, tendo esse conhecimento, a gente consegue entender se a peça tem um custo-benefício ou não. Então, aqui é um blazer da Renner que eu indiquei no Steel Club lá no início, acho que foi em fevereiro do ano passado. Ele é um blazer que, se eu não me engano, a gente pagou R$ 259,90. O tecido é 100% poliéster, é um tecido que tem uma ótima estrutura, uma qualidade muito boa, mas é claro que o poliéster a gente sabe que ele é um pouquinho mais quente. Mas o poliéster para calça e para blazer, gurias, ele é ótimo, porque ele traz a estrutura, ele traz uma imponência, que é tudo que a gente quer para uma alfaiataria. É claro que para um dia extremamente calor, como a gente está tendo agora, é uma peça que vocês não vão usar. Mas para o resto do ano, para, digamos, 60%, 50% do nosso ano, ou para mulheres que usam em ambiente de ar-condicionado, ele é super bom, tá? Então, aqui, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar a primeira coisa, lapela, tá? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a etiqueta de composição, como eu estava falando para vocês, né? Então, sempre vai ter, é lei no Brasil a gente ter essa etiqueta aqui dentro. Vocês, a primeira coisa, antes de avaliar o preço, é virem olhar a etiqueta. Nesse caso aqui, 96% poliéster, 4% elastano. Tá? Depois de olhar essa etiqueta, vocês avaliam o preço. Então, olhem o preço e aí a gente vem para análise dos acabamentos. Lapela é muito importante no blazer, a gente vê. Às vezes a gente acha aquelas lapelas que no cabide já tá bem fininha e enrolando. Sabe aquela lapela que não fica firme, que não fica parada? Isso é uma coisa que nós precisamos perceber, principalmente porque quando a gente está pensando num blazer, a gente quer passar sofisticação, a gente quer passar elegância. E um blazer com essa lapela muito fininha e com um tecido de má qualidade que fica dando, já fica meio amassado, isso já não vai transmitir a imagem que vocês gostariam. Outra coisa que a gente tem que analisar são os aviamentos. Nesse caso aqui, os aviamentos estão bem lindos, tá? Claro que sempre que tem uma informação no botão, seja um metal, seja uma cor mais vibrante ou muitos aviamentos, o blazer se torna um pouquinho menos versátil. Então também perceber que na hora da compra, vocês têm que pensar o que já tem no armário, de repente se já não tem muito blazer com aviamento e não está na hora de comprar um mais liso. Não comprem sempre o blazer com um monte de botões. E aí, esse blazer aqui, olha a riqueza dos detalhes da alfaiataria. Gurias, quando a gente tem essas pences aqui no blazer, isso são pences da alfaiataria que trazem uma modelagem muito mais acinturada no nosso corpo. Então é um blazer que vai vestir muito bem. Isso são coisas que mostram a riqueza na hora que é feito o blazer. Isso se destaca bastante nesse aqui, foi o que me ganhou, né? Porque a gente consegue ver que é um blazer encorpado. E aí, outra coisa que a gente também precisa perceber é o forro. Muitas vezes a gente enxerga blazer com forro que já está com tecido muito quente ou com tecido muito ruim, ou até não vem com forro, né? Isso é bem comum eu achar no armário das clientes, e não ter forro não é um problema, tá? Principalmente para época de verão, é interessante que a gente tenha blazer sem forro. Mas aí, nesse caso, a gente precisa entender como é que está esse interior do blazer. Aqui, nesse caso, vejam, é um blazer sem forro, mas percebam a riqueza dos acabamentos. A gente tem a costura toda fechadinha, com a fita de cetim costurando e escondendo o overlock. Pode ser, claro que esse é um blazer aqui de uma marca americana, que tem realmente muita qualidade,
É um blazer extremo, assim, de extrema qualidade. Eu nem não paguei tão caro assim na época, mas vocês podem achar essa mesma qualidade de acabamento num blazer que não precise ter necessariamente a fita de cetim, mas só do overlock não estar exposto, isso já faz muita diferença. Eu vou postar aqui para vocês o que é um blazer, vou botar uma foto aqui do lado para vocês verem o que é um blazer de mau acabamento sem forro, tá, gurias? Porque isso faz muita diferença. Pensem que a gente tira o blazer e muitas vezes carrega na mão e ele vai aparecer, coloca na cadeira e aí pode aparecer, e principalmente para vocês verem, né? A gente enxerga a nossa peça e a gente precisa enxergar também a qualidade. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes a gente tem um forro com estampa, e aí é interessante que ele não seja tão assim, um que outro com uma estampa diferente, por exemplo, imagina esse blazer com uma estampa preto e branca de bolinha. Pode ser legal ter uma referência assim no armário, uma opção. Mas aí eu ressalto que é interessante a gente ter uma variedade. A maioria dos blazers de vocês tem que ter um forro liso ou, no máximo, um forro da mesma cor do blazer, porque aí isso vai tornar ele muito mais versátil e fácil de vocês combinarem, porque principalmente na hora que vocês remangarem a manga, vai aparecer o forro. Esse é um blazer da alfaiataria masculina. Na verdade, ele é feminino, mas ele foi feito por um alfaiate masculino. Olhem a riqueza desse blazer, desse acabamento. Dá vontade de usar, às vezes, mais o interior do que por fora, né? Então, isso aqui é bem característico do terno masculino. Esse blazer eu também indiquei para vocês no Steel Club, ele é da WOS. Foi assim, ele inclusive está disponível, indiquei faz pouco para vocês. Ele é maravilhoso, um terno um pouquinho mais alongado, mas com muita classe. E aí aqui, considerando porque ele é mais clássico, ele tem a lapela um pouquinho mais fina, mas isso não quer dizer que ele tenha menos qualidade, pelo contrário, ele tá super estruturado, é uma lapela dupla. Camisa também é uma coisa que eu encontro muitas nos armários das clientes de má qualidade. E a gente também tem que pensar que quando a gente usa a camisa, a gente quer trazer um arzinho mais arrumado, mais elegante. Então a gente precisa pensar que pelo menos algumas do nosso armário precisam ser de tecidos melhores. Pode ser poliéster, pode ser 100% linho, 100% algodão, pode ser 100% seda. E para o verão, ela pode ser um pouquinho mais fina. Até normalmente quando a gente tem essa mescla de tecido entre algodão, linho e viscose, ela vem com uma lapela um pouquinho mais fininha, com a gola menor, mas tudo bem, porque daí a gente está pensando realmente numa modelagem mais veranil, mais leve, mas aí é uma opção ali no armário de vocês com uma carinha um pouquinho mais leviana, mais veranil. Mas sempre é interessante a gente ver, a gente pensar que uma camisa a gente quer transmitir sofisticação. Então, pelo menos uma branca de algodão com um bom colarinho. O que prestar atenção na hora de comprar uma camisa? Primeira coisa, o colarinho, né? Procurar uma camisa que tenha um colarinho mais alongado, que seja realmente mais encorpado, que não seja um colarinho fininho, que vá ficar também virando. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no acabamento do punho. Sempre digo para as minhas clientes que é interessante a gente ter um punho com ao menos 3 dedos, tá, gurias? Aquele punho muito fininho já não traz o mesmo acabamento. Mas lembrem que aqui eu tô falando para vocês de diversidade no armário. Se vocês tiverem uma de algodão com punho e colarinho fininho, tudo bem, não é o pior dos problemas. Agora, procurem ter uma com um acabamento bem poderoso, bem acabado e que seja um pouquinho mais alongado. Prestar atenção também nos botões. Sempre que a gente tem botões mais discretos, mais no tom da camisa, isso torna ela muito mais atemporal e versátil. E agora eu vou trazer algumas dicas de acabamento das calças. De novo, eu tô com uma calça da Renner para mostrar aqui para vocês de pertinho o acabamento. Então, gurias, aqui a gente vai conseguir ver bem direitinho, ó. Então, isso aqui é um acabamento com fita de cetim, escondendo o overlock. E aqui a gente tem o overlock aberto, ó. Mas vejam como ele tá bem acabadinho, como tá fechado, como não tá desfiando. Então, uma calça que não tem forro, o que é ótimo, porque senão ficaria uma calça muito quente, né? Principalmente por ela ser uma calça de poliéster, então ela fica mais fina, não tendo forro. Mas vejam como ela tá super bem acabada por dentro.
Às vezes eu pego umas calças, eu vou ver se eu consigo achar essas fotos para compartilhar com vocês, mas que isso aqui tá tudo aberto, tá desfiando, o bolso às vezes tá saindo, tá todo aberto. Então, assim, isso é uma calça super bem acabada. A gente vê também a costura que tá bem certinha, né? Ela não tá torta. A gente tem toda uma preocupação com as pregas. Ó, então aqui a questão da pence no bumbum, o bolso tá bem retinho, não tá nada com aquela costura meio torta, que fica mais volumoso, né? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção na hora de comprar, gurias. Principalmente assim, zíper, botão, né? Às vezes eu pego umas calças de vocês que estão assim com aquela costura toda torta, com aquele zíper que não tá nem reto, né? Ele fica todo tortinho na hora da costura. Então vejam como uma calça bonita, que tá super bem acabada, que a gente vê que vai vestir bem o corpo. Então essa é uma calça da Renner. Agora eu vou mostrar para vocês calças com acabamentos ainda melhores. Aqui a gente já tem uma calça da Mixed, que é uma calça de acetato, que é o melhor tecido que eu falo para vocês para alfaiataria. Vejam a riqueza do botão, né, transpassado, tapando bem ali o zíper. Quando a gente abre a calça, ó, o zíper bem retinho, super bem acabado. Olhem de novo, ó, o acabamento do cetim. Deixa eu tirar aqui do cabide para vocês verem melhor. Como é parecido com o da Renner, né? A gente fala tanto, às vezes, de loja de departamento, mas vejam como tá similar. Claro que aqui vocês conseguem perceber a riqueza do tecido, porque o acetato, o interior dele, olhem a beleza, ele parece um cetim, né? Então é um tecido muito, muito bom, realmente tem um caimento no corpo, mas vejam que a modelagem, os acabamentos, as pences estão bem parecidas com a calça da Renner, e o valor a gente nem precisa falar, né? Que é super diferente. E aí, por último, eu vou mostrar aqui para vocês uma calça da Was, que faz parte daquele blazer, que eu também indiquei para vocês no estilo. Aqui já é uma calça com acabamento espetacular, como eu falei para vocês, aquela é uma calça, essa é uma calça de alfaiate, mas só porque, gurias, isso aqui é referência. Por isso que eu digo para vocês que é muito legal a gente entrar às vezes numa loja de luxo para a gente conseguir ver o que é uma boa modelagem e um bom acabamento e ter isso no nosso olhar, para que quando a gente vai em qualquer loja a gente consiga avaliar o que é bom e o que é ruim. Então aqui a gente tem um cos todo duplo, forrado, né? Olha o acabamento aqui das costuras no interior. Então uma calça que ela não tem o forro, mas na parte do bumbum ela tem um leve forrinho só para não ficar transparente, né? É uma coisa, ó, que é só realmente na região ali do bumbum. Vejam todo o acabamento que rico, tá? Então, assim, para vocês terem essa experiência do que é um acabamento e vocês entenderem que isso aqui não é restrito a preços exorbitantes. A gente acha isso em loja de departamento, como Renner, como Zara, e às vezes muito mais nessas lojas de departamento do que das lojas de bairro ou em lojas com marcas consagradas. Eu já vi muita calça de marca aí que é bem conhecida, com um péssimo acabamento, com calça com 100% viscose, com aquele toque de canga, e que aí não vai passar a seriedade, a elegância, a sofisticação que a gente quer quando está usando uma roupa para trabalho, para a gente transmitir um ar mais elegante, de credibilidade, de profissionalismo, que é aquilo que a gente quer que a alfaiataria carregue. Então aqui foi um conteúdo um pouquinho mais extenso, trazendo um assunto diferente, mas que eu espero que vocês adorem e aproveitem muito, apliquem isso no dia a dia de vocês. E se vocês quiserem mais conteúdos como esse, me tragam dúvidas através do nosso grupo de melhores amigos ali do Instagram, conversem comigo que eu trago ainda mais isso aqui para vocês. Um beijo e até a próxima!